Paz do Senhor a todos. Vamos continuar falando sobre os dons e agora vamos falar sobre os dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Bom, falamos sobre os dons de poder e agora vamos falar sobre os de elocução. Vamos ler aqui Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz o seguinte: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e servas, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso aqui é uma profecia, né, do Antigo Testamento que se cumpriu lá no capítulo 2 de Atos, aonde muitos estavam reunidos, alguns desistiram, né? Mas outros perseveraram, foram insistentes e receberam de Deus o poder que estava sendo aguardado durante muito tempo, muitos anos. Isso acontece também nos nossos dias, na nossa vida. Às vezes nós esmorecemos, nós ficamos fracos, desanimados, desmotivados. Ficamos esperando muitas vezes que alguém chegue e nos dê uma palavra, né? E essa palavra não vem. E aí nós queremos parar. Mas aí nós lemos a palavra de Deus e dela vem toda a nossa força. Alegramos o coração de Deus e Ele nos fortalece. Então, vamos falar de profecia. Gente, isso é um dom que muita gente diz que tem, né? E aí, cada um que conta uma história de um lado e cada um que conta a história do outro. E alguém chega e diz, eu tenho um recado de Deus para você. E outro diz, Deus me mostrou isso aqui. E aí a gente fica naquela, será que Deus mostrou mesmo, né? Assim. Mas o que é uma profecia? Profecia é o recado, né, sobre algo que Deus ele quer falar conosco. E é um dom do Espírito Santo concedido a alguns, não a todos. Ah, então quer dizer que Deus só fala com quem deu dom de profecia? Não, não é isso. Mas a alguns Deus deu esse poder, né? Esse privilégio de ser seus mensageiros na terra. Lembrando que, além de privilégio, é uma responsabilidade gigante. Você lembra de Jeremias? Quando Deus dá uma visão a ele, Deus pergunta, tu tá vendo o que, Jeremias? Vamos ler. Vamos ler que Deus ele tá falando ali com Jeremias. Porque é sério. É muito sério, gente. Vamos lá. Iniciozinho lá do capítulo de Jeremias, do livro de Jeremias, no capítulo 1, o Senhor, ele diz assim, olha, para Jeremias. Jeremias, o que você está vendo? É no versículo 11 do capítulo 1. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, você profeta do Senhor, quando você chegar para alguém e disser que Deus te mandou falar, tenha certeza de que Deus te mandou falar mesmo. Tenha certeza de que você viu mesmo. Por quê? Porque Deus não é mentiroso, Deus não é enganador. Então, se Ele disse que Ele faz, Ele faz. Tá certo? Então, ó, é uma responsabilidade muito grande. Você está sendo a boca de Deus na terra.
Você está sendo usado para transmitir um recado específico. Porque assim, se formos pensar, todos nós, na verdade, somos profetas do Senhor, né? Porque essa aqui, ó, a palavra de Deus é a maior profecia de todas, revelada para nós. E a partir do momento que nós falamos ela, é como se estivéssemos profetizando também. Mas esse dom específico, ele é usado para coisas específicas, para um recado específico, né? É Deus falando com alguém específico, para algo específico, né? Numa situação específica. E aí é muito forte. Pelo menos para mim, você abrir a boca e dizer a alguém: eis que te diz o Senhor, né? Para mim, já estremeci aí. Então, quando você fala, não é mais você, porque é eis que te diz o Senhor. Então, se é o Senhor que está falando, não é você. E aí, a partir daquele momento, tudo que é dito é registrado, é gravado. Se você é profeta de mentira, se você é língua mentirosa, língua enganosa, então, sinceramente, eu não tenho nem pena. Porque todos nós sabemos que Deus é um Deus zeloso. E Ele vela sobre a sua palavra em cumpri-la. E Ele é um Deus terrível, que visita a maldade, né? Que há em nós. Então, vamos nos deixar ser usados sim. Não vamos ter medo de ser usados por Deus, mas com responsabilidade, pelo amor de Deus. Entendendo o que Deus falou verdadeiramente, sem acrescentar nem tirar nada. Vamos para uns exemplos depois do derramamento do Espírito Santo, em que pessoas tiveram, né, visões, receberam mensagens de Deus através do dom do Espírito Santo. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando o apóstolo Pedro, ele tem uma visão, e nessa visão, né, ele vê animais, e ele considera tudo aquilo imundo, mas na verdade Deus estava querendo mostrar a ele a situação de Cornélio, né, que era um gentil e era considerado impuro para aquelas pessoas. E aí Deus vai e fala com ele: vai, vão vir te buscar, você vai, né? Isso aí é a manifestação do poder de Deus. Também vemos quando o apóstolo Paulo, na verdade ainda chamado de Saulo, ele está indo no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e aí ele fica cego por conta do clarão que ele vê da manifestação da presença de Jesus. E aí Ananias, profeta do Senhor, ele tem uma visão em que Deus ele fala para ele para ir orar, né, por Saulo, porque ele é um escolhido do Senhor. Então essa também é uma manifestação do poder de Deus, né, do Espírito Santo através do dom na vida dos seus servos após o derramamento do Espírito Santo. Temos também o momento em que o apóstolo Paulo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, aonde ele tem uma visão, né? E nessa visão ele ouve alguém dizendo o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. 16, Atos 16, 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tá vendo? Essa aqui é a manifestação do Espírito Santo através do dom. É a promessa que foi feita lá em Joel, que seria derramado o Espírito Santo e as pessoas iriam profetizar e elas iriam experimentar esse poder de Deus, tá certo? Então agora vamos falar sobre a variedade de línguas. Esse assunto para alguns é complexo, para mim não.
Para mim, eu entendo isso de forma simples. Deus ele se manifesta de várias maneiras. Deus ele conhece tudo e conhece todos. E alguns dizem que essas línguas são línguas de outras nações, outros que são língua de anjos, enfim. Eu vou trazer para vocês aquilo que eu entendo na palavra do Senhor. Primeiro vamos ler aqui Atos, capítulo 10, versículo 44 ao 46, que é justamente sobre a conversão de Cornélio, que diz o seguinte, versículo 44 ao 46. Eu gosto de ler porque nada é maior do que a palavra de Deus. Ela é incontestável. E a partir do momento que nós estamos lendo ela, é o próprio Deus falando conosco, tá certo? Então, nada melhor do que ler a palavra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, assim, ali estavam pessoas que falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Então, por que eles estariam falando em línguas se não era necessário para que alguém entendesse a língua de outra pessoa, né? Então, assim, nós precisamos entender que aqui estava se falando da manifestação daquilo que é sobrenatural, né? O apóstolo Paulo, ele diz que o falar em línguas, e nós vamos falar nisso daqui a pouco, ele traz edificação, tá certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. É quando Paulo, ele tá lá na cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Atos. Diz o seguinte, Atos 19, 2. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de visto, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ora, Paulo antes estava falando com eles de forma normal, né? Conhecendo ali o idioma. E agora eles estavam falando em línguas após o Espírito Santo vir sobre eles. Então, essa é mais uma evidência da questão das línguas estranhas ali como edificação. Tá certo? Agora, para a gente entender bem isso, nós vamos entrar na interpretação das línguas, para não ficar dúvidas nenhuma. Mas lá no dia de Pentecostes, as pessoas que estavam lá eram estrangeiras e eles disseram que estavam ouvindo as pessoas falar na língua que eles foram nascidos. Sim, sim. Deus, ele tanto pode nos usar falando o idioma de outros lugares, que nós não estudamos para isso, como ele pode nos fazer falar a língua dos anjos. Ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Agora, quando se trata de língua dos anjos, é necessária interpretação. E é onde a gente vai entrar agora. E para isso nós vamos parar lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 13. Vamos ler. É muita coisa boa da palavra de Deus.
Preste atenção. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gente, lendo isso aqui, eu não tenho como duvidar de que essa língua estranha que eles estão falando, que no caso o apóstolo está falando, é justamente uma língua desconhecida da terra. Porque, veja bem, primeiro ele diz que eu preciso orar para interpretar essa língua. Ah, mas ele está falando isso porque naquela época não tinha escola de idiomas. Independente se houver escola de idiomas ou não, se eu for conversar com uma pessoa de um outro país, mesmo que eu nunca tenha estudado a língua da pessoa, eu vou, através de comunicação, seja de que modo for, posso apontar para o objeto e perguntar o nome daquele objeto, a pessoa vai entender. Existe uma comunicação, nós somos inteligentes, fomos feitos inteligentes. Só que aqui ele está falando para eu orar, para que Deus me dê o dom de interpretar. Sabe o que quer dizer isso? É que aquilo que é sobrenatural só se entende através do sobrenatural. Então, se eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, desconhecidas, então que eu tenha também a interpretação dessas línguas estranhas. E aí ele vai explicar o porquê. E nós vamos ler depois, né? Segundo ponto, ele diz que aquele que fala em línguas estranhas ora bem. Por quê? Olha o que ele diz. O espírito ora bem. E por que o espírito ora bem? Porque quando ele faz isso, ele está em plena comunhão com Deus, ele está orando com o Criador e o Criador entende o que o seu espírito está falando. Mas aí ele diz que não há entendimento para as outras pessoas. Então fica sem fruto. Que farei, pois? Ele faz a pergunta. Que farei, pois, então? Tipo, não falo línguas estranhas, né? Ele diz, orarei com o espírito, mas também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com entendimento. Aí ele diz, doutra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. E aí? Aqui ele não está citando nação, ele não está citando raça, ele está citando ninguém. Ele está falando a pessoa que te escuta falar em línguas estranhas, não vai ser edificado, por quê? Porque não vai estar entendendo coisa alguma do que você está dizendo, né? Então, para você tá tudo certo, você está orando muito bem, obrigado, porque você está edificando a tua alma. Tá ali você e Deus ali, ó, maravilha, comunhão perfeita. Mas os dons, eles são para a edificação da igreja. Então, se eu utilizar de línguas estranhas, que é um dom, dentro de uma reunião com outras pessoas, né, uma reunião de adoração a Deus, então essas línguas estranhas, ela precisa ter uma interpretação para que quem está escutando também seja edificado por elas. Aí ele diz, olha, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado, né? Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Aí ele diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Então, para encerrar aqui, o que o apóstolo está dizendo? Ele disse, bem, se for para falar línguas estranhas, eu posso falar aqui o dia inteiro, a noite inteira, porque falo mais do que qualquer um, né?
Ele não está sendo prepotente, não está sendo arrogante, ele está simplesmente falando o que é verdade. Falar a verdade não é errado, tá certo? Falsa modéstia é pecado. Que isso fique bem claro para todo mundo. Se Deus te deu e ponto. Ah, Deus te deu o dom do louvor. Ai, que é isso? Quem sou eu? Não, deu mesmo. Amém, glória a Deus, é verdade. O dom é de Deus. De mim mesmo não tenho nada, mas Deus deu e acabou. Se deu e ponto. Então, o apóstolo Paulo entendia isso. Ele tinha e acabou. Mas aí ele diz: de que adianta eu ficar falando aqui em línguas estranhas se as pessoas não vão ser edificadas? Então, se não tem interpretação, é melhor eu falar 5 palavras daquilo que eu entendo e todo mundo vai entender para todo mundo ser edificado, do que eu estar sendo edificado sozinho e as pessoas estarem ali, ó, simplesmente feito sei lá, uns, como se fala, uns fantochezinhos ali, só de aparência, sem conseguir compreender coisa alguma. Então, assim, que nós possamos aprender. Aí ele diz, por favor, parem de meninice. Porque meninice fica para criança. A criança, ela faz, né, coisas assim e para chamar atenção e as pessoas não se importam porque são crianças, ninguém ignora. Ah, é criança, não tem entendimento. Mas um adulto não. A um adulto não é permitido meninices, tá certo? Então ele diz: se quer ser menino, quer se comportar como menino, então seja na malícia, né? Busca a inocência que a criança tem, mas no entendimento não. No entendimento você tem que ser adulto. Então, é tipo assim, o apóstolo Paulo está dizendo, se orienta, porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Muito pelo contrário. Ele é racional e se ele está na nossa vida, também nós somos. Que Deus continue abençoando a todos. Próximo vídeo nós vamos falar sobre os dons de revelação, tá bom? E que Deus possa nos ajudar, ou melhor, continuar nos ajudando para que possamos progredir na jornada que Ele preparou para nós. Fiquem todos na paz.